uma pergunta, que é a seguinte: você já sabe quais serão as suas últimas palavras antes de morrer? Quais serão as suas últimas palavras antes de você morrer? Deixa eu explicar uma coisa. As férias foram boas, tá, irmãos? Não se preocupem. Mas eu queria começar com essa pergunta. O que você pretende dizer àqueles que estarão à sua volta quando tiver o momento da sua partida? Sabe que nem sempre isso é possível. Eu tive esse período de férias, contato com uma pessoa que trabalha comigo, e consolei-a porque ela perdeu o seu pai. E uma das coisas que ela me disse no telefone foi isso: puxa, não deu nem tempo dele me dizer, de eu dizer para ele qualquer coisa, porque ele saiu para trabalhar e não voltou mais para casa. É duro quando a gente tem que se despedir de alguém que não teve nem o privilégio de falar nada com a gente um pouco antes da sua partida. Até porque a pessoa talvez não tivesse nem noção de que estaria partindo em poucos segundos depois. Você sabe que ao longo da história, muita gente fez questão de registrar as suas últimas palavras antes de morrer. Eu fiz uma pesquisa básica aí na internet, você pode fazer depois também. E tem algumas frases muito boas, de gente famosa, de gente conhecida, e talvez gente nem tão conhecida, que fez questão de dizer as últimas palavras e registrá-las para aqueles que teriam contato com elas depois. Há uma frase conhecida, dita pelo presidente Getúlio Vargas, que na carta que ele deixou depois do seu suicídio, a última frase, a frase talvez mais conhecida, é aquela em que ele diz: saio da vida para entrar na história. Getúlio Vargas, as últimas palavras antes dele partir desse mundo. Tem também coisa bastante desagradável. Por exemplo, há uma serial killer americana, matadora em série, chamada Lavinia Fisher, que antes de morrer fez questão de dizer o seguinte: senhores, alguém quer mandar um recado ou uma mensagem para o diabo? Diga-me imediatamente, pois estou prestes a encontrá-lo. Tem também do rei da Prússia, Frederico Guilherme, que disse assim: não pode ser, não pode ser. Deus, eu vou mesmo morrer com este terno. Talvez quem vai para o Oscar tenha a mesma preocupação, né? Você vê, o cara vai morrer e está preocupado com a roupa que está vestindo. Para fechar essa série de ilustrações que eu apresento para vocês, eu não sei o que eu vou dizer antes de eu morrer. Mas eu sei que alguém muito mais importante do que eu disse coisas que eu devo ouvir antes da morte dele. Minha pretensão essa noite, irmãos, isso não estava programado, é começar uma série de pregações com a igreja na segunda carta de Paulo a Timóteo. A Bíblia tem 3 cartas pastorais, são chamadas assim porque são cartas endereçadas a pastores, embora o conteúdo não seja apenas para pastores, para toda a igreja, mas foi endereçada a 2 pastores, Timóteo e Tito. Timóteo recebeu 2 cartas, a primeira carta e a segunda carta, e Tito recebeu apenas uma. As 3 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. E a minha pretensão é começar hoje uma série de pregações na segunda carta de Paulo a Timóteo. E por que eu comecei lembrando das palavras que foram ditas por pessoas antes da sua morte? Porque a segunda carta de Paulo a Timóteo, são as últimas palavras do apóstolo registradas para nós. Carta de Paulo a Timóteo é o conteúdo de recomendações, exortações que
Paulo tem a dar ao jovem pastor Timóteo, que nessa época era pastor em Éfeso, antes da sua partida? Se eu pudesse dar para você um panorama geral do que está acontecendo na vida de Paulo, antes dele escrever essa carta, eu daria para você algumas informações que ajudam a gente a entender o teor, a emoção, a importância, a urgência do que ele tem para tratar com Timóteo. Paulo foi 2 vezes preso em Roma e agora ele está pela 2ª vez preso. Ele não está mais preso numa casa como foi da primeira vez, mas agora está numa masmorra fria, abandonado pelos seus amigos, traído por gente que deveria estar do lado dele. Ele foi esquecido por gente que dizia o amar. Ele agora é um homem idoso, cansado depois de gastar-se plenamente no reino. E ele sabe que agora não terá mais livramento, ele será morto. Como vem a acontecer por volta do ano 67 depois de Cristo. Paulo é decapitado por ordem de Nero. Como aconteceu com esses 21 cristãos egípcios, agora com o Estado Islâmico. Paulo é morto e a cabeça dele é cortada a mando de Nero. É, portanto, nessa reta final da sua vida, nesses dias derradeiros da sua existência, agora que ele está deixando o mundo e sabe que isso vai lhe acontecer inevitavelmente, que ele pega a pena e escreve essa última carta, que é a última carta escrita pelo apóstolo, entre todas as cartas do Novo Testamento, endereçada a Timóteo. Quero que você entenda, irmão, que quando você lê 2 Timóteo, cada uma daquelas palavras, cada uma daquelas exortações, cada uma daquelas orientações que ele está dando a Timóteo acerca da fé, acerca do seu exercício ministerial, estão banhadas com o sangue do próprio apóstolo. É um homem que tem muito a nos dizer, um pouco antes da sua morte. Um homem que tem muito para nos apresentar como o que é prioritário na vida, depois de tudo que ele viveu. Surpreendentemente, a carta de Paulo a Timóteo, a 2ª carta de Paulo a Timóteo, não se preocupa tanto com a questão da igreja. Paulo está muito mais preocupado com a vida de Timóteo e com o ministério que ele tem para exercer. A gente vai entender que preocupações estão no coração do apóstolo à medida que a gente for avançando na carta. Mas o elemento que eu queria deixar inicialmente bem estabelecido no seu coração essa noite é que, primeiro, essa é uma carta repleta dessa emoção, dessa urgência de alguém que sabe que está para partir e que tem pouco tempo para viver, tem muito para dizer a quem permanece vivo, e diz isso com a autoridade que poucos têm de fazê-lo. E eu espero, amados, que a gente ouça com atenção as últimas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo e para todos os servos de Deus ao longo da história da igreja. Eu fiquei tão absorvido por essa carta que pela primeira vez na vida eu vou fazer uma coisa que eu ouvi no seminário. E olha que já tem mais de, 15 anos atrás que eu estava no seminário. Eu lembro que um professor meu de homilética, um professor meu de pregação, fez a gente ouvir uma série de pregações de um pastor, e ele disse uma coisa que me marcou, guardei no meu coração para sempre. Ele disse assim: olha, você não está pronto para pregar num texto enquanto não ler esse texto pelo menos 50 vezes. E eu sei, irmãos, confessar pecado também. Eu nunca fiz isso na vida porque não dá tempo. Mas depois de férias, eu consegui ler 2 Timóteo pelo menos umas 50 vezes. Sabe que a carta
carta de 2 Timóteo é uma das cartas mais conhecidas, a que a gente mais cita. Hoje nós lemos no boletim vários textos de Timóteo, de 2 Timóteo. Aquela passagem que diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso está em 2 Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Está em 2 Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus, apta para instruir, redarguir, apta para corrigir, e para que o homem de Deus seja preparado e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo. Hoje eu quero então começar uma série de pregações nessa carta. E quero deixar você exatamente assim, solenemente preparado para entender que o que temos aqui é a confirmação do ministério, da vida, da dedicação, da morte que estava muito próxima de Paulo, da urgência do que ele tem para dizer nos últimos instantes de sua vida. Para usar essa expressão, é uma carta de despedida. É uma carta de últimas palavras. Uma carta de quem está indo embora e quer deixar lições preciosas depois de tudo que aprendeu, para quem permanece vivo. E hoje eu começo lendo as primeiras palavras das últimas palavras do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia agora em 2 Timóteo, capítulo 1, e vamos ler do verso 1 ao verso 5. Segundo Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Acompanha comigo a leitura desses 5 versos, depois então eu vou fazer a exposição deles, e depois então espero que a gente seja levado a aplicá-lo em nossas próprias vidas essa noite. 2 Timóteo 1, do verso 1 ao verso 5, é dito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Essas são, portanto, as primeiras das últimas palavras do apóstolo Paulo nessa carta. Você nota claramente que há 2 momentos nessas primeiras palavras. Ele primeiro faz uma saudação, do verso 3 ao verso 5, e depois então ele faz um prefácio, uma apresentação dele mesmo, e a quem ele se dirige num primeiro plano. É curioso que Paulo faz aqui uma apresentação protocolar de quem ele é. Ele faz isso em todas as cartas que ele escreve. Mas isso tem um significado especial quando a gente pensa em Timóteo. Timóteo conhecia Paulo já há muito tempo. Ele foi alcançado pela pregação do Evangelho pela boca de Paulo. Participou de pelo menos 2 viagens missionárias com Paulo. Foi o representante de Paulo em Corinto. Foi ele que assumiu a igreja de Éfeso por causa da recomendação de Paulo. É, portanto, quase desnecessário Paulo começar se apresentando para Timóteo. É como se eu chegasse aqui hoje, depois de 14 anos, e começasse a me apresentar de novo para os irmãos. Você já sabe quem eu sou.
Hoje até chegando aqui, alguém disse assim, o senhor está com mais cabelo branco do que nunca, pastor. Aí eu até brinquei, que eu corto e fica mais, né? Você já sabe, irmão, não precisa lembrar das minhas recomendações, se é que eu tenho alguma. O que Paulo está fazendo então aqui, irmãos? Ele está não apenas falando a Timóteo o que ele tem para dizer nessa carta. Ele está dizendo para todo mundo que vier a ter contato com essa carta, quem é que está escrevendo essa carta. Ele quer usar Timóteo, e Timóteo é o alvo da carta, mas ele está interessado em que os demais leitores da carta sejam igualmente atingidos pela mensagem que ele tem para dar. Calvino chega a dizer, irmãos, que Timóteo está aqui em segundo plano, que Paulo está mais interessado em anunciar o que ele tem para dizer para os outros leitores além de Timóteo. E o que ele tem para dizer? Por que é importante ouvir o que Paulo tem para dizer nessa carta? Vou dizer, mais importante do que o que Getúlio Vargas disse, do que o serial killer disse, do que o rei da Prússia disse, por causa das credenciais que ele tem. Primeiro ele disse que ele é apóstolo de Cristo. A ideia aqui é, eu sou representante de Cristo. Eu falo, escrevo, ensino em nome, no lugar de Jesus Cristo. E ele diz, olha, essa posição me foi dada. Não fui eu que a busquei. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus. As minhas palavras estão acima de qualquer suspeita, porque Deus me deu a autoridade para falar em nome dele. E o que eu digo em nome dele de maneira inerrante. Eu revelo aos homens, em nome de Cristo, o que ele me ordenou que eu revelasse. Isso que um apóstolo faz. E para não ter dúvida de que a missão dele é essa, ele diz, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Eu falo de uma promessa antiga, que Deus revelou ao seu povo Israel. Uma promessa que agora se torna manifesta aos homens em Jesus Cristo. E essa promessa da vida, eu sou o embaixador, representante de Cristo, e anuncio aos homens que somente em Cristo a vida não está no carnaval, a vida não está no Oscar, a vida não está no dinheiro, na fama, em qualquer coisa que você possa buscar. A vida está em Cristo. E eu anuncio isso como apóstolo dele. Eu sei que tem uma pergunta que fica na nossa cabeça quando a gente lê um texto desse. Pastor, continua tendo apóstolos hoje em dia? Como Paulo era apóstolo? E deixa eu dar a resposta com retumbante, não. Não há mais apóstolos hoje como o apóstolo Paulo. Por um motivo simples, irmãos. A revelação escrita de Deus ao seu povo está finalizada, terminada. Apóstolos foram levantados pela vontade de Deus para cumprir um papel que não se repete mais na história da igreja. Até porque os apóstolos têm uma credencial que nenhum homem de hoje em dia pode ter. Sabe qual é? Ter convivido pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo. Então eu vou dizer uma coisa bem alto som para você. Valdomiro, seja lá quem for, não são apóstolos como a Bíblia declara que os apóstolos existem. Porque apóstolos no Novo Testamento cumpriram um papel que não cabe mais na igreja atual. Eles revelam em nome de Cristo a palavra escrita de Deus, e esse processo já foi finalizado. Paulo é, portanto, o apóstolo, tem autoridade dada por Deus. Você lembra? No caso dele, irmãos, a coisa é surpreendente, porque Paulo era um perseguidor da igreja. Ele
é interrompido da perseguição, cai do cavalo no caminho de Damasco, e Cristo aparece para ele dizendo: olha, eu te escolhi para ser um vaso meu e pregar a mensagem aos gentios. Portanto, esse papel lhe dá autoridade para que ele fale em nome do próprio Cristo. E o que ele vai dizer para nós nessa carta é a revelação dada por Deus a ele e também a nós, por intermédio dos seus apóstolos. Por isso que toda a igreja do Novo Testamento é uma igreja apostólica. Nós cremos na revelação dada a Deus aos apóstolos. E para quem que ele escreve? Para Timóteo, o amado filho dele, o amado Timóteo. O amado aqui, irmãos, é porque Paulo vai falar coisas bem duras para Timóteo. Exortações bem pesadas para Timóteo. E não há melhor estratégia para você deixar claro para essa pessoa que você quer o bem dela, do que manifestar claramente o seu amor por ela. Não é verdade? Quando o tom da exortação começa com essa frase, amado Timóteo, ele está dizendo assim: olha, Timóteo, não esquece nunca que eu te amo, que eu quero o teu bem. E o que eu vou dizer para você aqui tem a ver com a nossa relação de amor, porque tu és meu filho. Não é filho de termos sanguíneos, ele não era filho de Paulo em termos sanguíneos, mas é filho na fé. Como eu disse anteriormente, Timóteo tinha sido alcançado pela pregação do próprio apóstolo Paulo. É filho na fé. Filho que eu amo. Filho que eu tenho muito para dar recomendações nessa carta. É interessante, irmãos, que essa expressão, além de dar esse link de relação próxima entre os dois e de amor que havia entre eles, Paulo também está fazendo aqui uma outra coisa, que vai ter muito a ver com o que a carta vai tratar. Timóteo era uma espécie de apadrinhado de Paulo. Apadrinhado. Eu estou lembrando aqui agora que quando eu cheguei aqui na igreja, quem me recomendou para os irmãos foi quem? Quem, irmãos? Pastor Lopes, não é? De fato havia um apadrinhamento ali, né? Ele me representou e me indicou. Os irmãos entenderam que era a vontade de Deus. É o que Paulo está fazendo aqui quando ele reconhece Timóteo como seu amado filho. Está dizendo: ó, Timóteo tem a autoridade dada por Deus para continuar o trabalho em Éfeso. E eu quero que vocês respeitem a Timóteo como alguém que eu estou declaradamente dizendo que é alguém em que eu confio para prosseguir o ministério aí. Ele está passando o bastão, se eu posso usar essa expressão aqui, passando o bastão para Timóteo, reconhecendo ele como seu amado filho. Tem uma lição que eu queria guardar aqui, irmão. Quando você for exortar alguém na sua vida, aprenda essa estratégia com Paulo. Comece tratando essa pessoa com amor. Amado. Amado, eu tenho uma coisa tão desagradável para dizer para você, mas saiba que eu te amo. Não é assim, amados, que a gente deve fazer com os nossos filhos? Marido e mulher, tanta coisa vira um problema gigantesco, porque falta esse tom que Paulo dá aqui no início dessa carta a Timóteo. Tudo é o problema do tom, né? A maneira de falar, a maneira de colocar as coisas é tão importante quanto aquilo que vai ser dito. Paulo começa dizendo: amado filho, e é porque eu te amo que eu vou dizer o que eu tenho para te dizer. Amado irmão, e eu vou aqui usar a estratégia de Paulo, o que eu tenho para dizer para você em 2 Timóteo, eu só vou dizer para você porque eu te amo, irmão. Então não fica brigado comigo, não. De vez em quando eu olho e digo: pastor, hoje pegou pesado. Hoje o cajado baixou. Irmão, amado irmão, eu estou fazendo isso aqui com amor. Sempre. Sempre. Amado filho Timóteo, eu quero que você tenha graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor. Curiosamente, só nas cartas pastorais, Paulo usa essa tríade aí de palavras: graça, misericórdia e paz. Nas outras cartas para a igreja, ele só fala em graça e paz. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo que todo pastor precisa de misericórdia, por isso que ele acrescentou misericórdia.
Quando eu fui chamado para o ministério e eu fui falar com o meu pastor que eu tinha sido chamado para o ministério, ele falou para mim assim: Deus tenha misericórdia de você, irmão. Agora eu entendo que ele estava falando dessa passagem aqui. Deus tenha misericórdia. Graça, paz e misericórdia, Timóteo. Ele abre assim a carta. E depois ele faz um outro exercício, do verso 3 ao verso 5. Paulo vai trazer à memória suas lembranças. Eu fico pensando, amados, que a rotina de um encarcerado em Roma dava para Paulo muito tempo para ficar lembrando de coisas do passado de sua vida. Eu estou aqui essa noite e eu estou lembrando com os irmãos da pregação coisas do passado da minha chegada aqui. E Paulo vai fazer exatamente isso para Timóteo, com Timóteo, e vai revelar sentimentos, saudades do seu coração que são tão bonitas de ver, irmãos, e que tem tudo a ver com essa despedida que ele está fazendo. Ele lembra de 3 coisas que eu queria que você prestasse atenção aí. A primeira delas está no verso 3, a segunda no verso 4 e a terceira no verso 5. A primeira coisa que ele lembra é que ele lembra a Timóteo que Timóteo faz parte das orações de Paulo, noite e dia, sem cessar. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Tem coisas que são surpreendentes nessa afirmação de Paulo. Pensa no seguinte, irmão. Paulo está a ponto de morrer. E sabe o que ele ocupa a vida dele enquanto ele está prestes a morrer? Ele ora. E não ora por si mesmo. Ora por outros. Nesse caso aqui, por Timóteo. Aí você pode pensar assim: ah, pastor, ele passou a orar porque perto da morte a gente começa a orar mesmo. Vai morrer, a gente começa a orar e começa a orar. Aí fica crente, né? Não é verdade, irmãos. Não é verdade. Sabe por que não é verdade? Sabe qual foi a primeira coisa que deu sinal da fé ter alcançado o apóstolo Paulo? Você lembra o que aconteceu? Paulo cai do cavalo, fica cego, vai para Damasco, Deus levanta um homem chamado Ananias. Não é isso? Não aquele que morreu, a outro Ananias. Esse Ananias é orientado por Deus para ir até Damasco, entrar na rua direita, ir na casa de um sujeito chamado Judas e encontrar lá Saulo de Tarso. Aí ele diz assim: ele vai estar orando. Quando você chegar lá na casa do Judas, na rua direita, Saulo de Tarso vai estar orando. Paulo continua fazendo na vida aquilo que ele sempre fez. E o que ele faz? Primeiro ele chega à conclusão, de maneira maravilhosa, que ele sempre serviu a Deus desde os antepassados. Isso porque, amados, muita gente acusava Paulo de estar pregando um Deus diferente do Deus de Israel. De um Deus moderno, um Deus novo. E ele diz: não. O Deus de Israel agora manifesta a vida em Cristo. E eu sempre servi ao Deus dos meus antepassados. Eu sempre fui fiel a essa revelação que ao longo da história culminou, manifestou-se de maneira clara a imagem de Deus em Cristo. E sempre servi agora com uma consciência pura. Que coisa boa para poder dizer no final da vida, né, irmão? Olha, eu estou morrendo, mas morro com a minha consciência pura. Tudo que Deus mandou que eu fizesse, eu fiz. Aquilo que Ele esperava que eu cumprisse em meu ministério, eu cumpri. Eu combati o bom combate, eu
completei a carreira e eu guardei a fé. Agora o reto juiz tem o seu galardão, a sua coroa reservada para mim. Minha consciência está em paz. Tem tanta gente que morre com a consciência pesada, com mágoas, com ressentimentos, com dores, com problemas mal resolvidos, com a vida toda avessa. Paulo termina com a consciência pura. E ele ocupa a sua vida com orações por Timóteo, sem cessar em noite e dia. Olha só, irmãos. Você pode pensar, mas como é que é esse negócio sem cessar em noite e dia? Há duas interpretações possíveis. Paulo estava sempre com o espírito de oração, é uma possibilidade. E outra possibilidade é que ele tivesse de fato horários definidos na noite e no dia para ocupar com oração. Preciso dizer, irmãos, que esse negócio aqui é um desafio para a gente. Olha, bota uma coisa na sua cabeça. Você não vai aprender a orar quando a morte se aproximar de você, se você não aprender a orar enquanto a morte está longe de você. Embora nenhum de nós saiba o quanto a morte está longe da gente, né? Você sabe o dia que você vai morrer? Nem eu. Então o tempo que a gente tem é pouco. É pouco. Mas uma coisa que Paulo está dizendo é o seguinte: ocupe esse tempo que você tem com oração. Ocupe, encontre espaço, agenda. Ache momentos para buscar a Deus em oração. Não deixe isso de lado. Está aqui alguém que está partindo dessa vida e sabe da importância de ocupar tempo na vida com oração. Eu não vou fazer aquele discurso que a gente já conhece bem. Nós somos o povo que ora pouco, que não se interessa por oração. Mas olha, ouça com atenção isso. Timóteo, eu estou aqui preso. E eu tenho desejo, meu coração está repleto de momentos em que eu lembro de ti. Lembro de ti. Do ponto de vista de Timóteo, isso é muito fortalecedor, irmãos. Timóteo vai ter muito enfrentamento difícil em Éfeso. Tem muito líder falso destruindo o ensino deixado pelo apóstolo Paulo, acusando Paulo de falso apóstolo, colocando em xeque a autoridade dele, agindo nas costas de Timóteo contra o ministério dele. E ele recebe essa palavra de encorajamento: olha, eu estou orando por ti. Isso é uma coisa que você pode fazer muito pelos pastores dessa igreja, e eu peço que você amplie as suas orações nessa direção. Ore pelos seus pastores. Interceda a Deus por eles. Apresente-os ao Senhor em oração. Paulo entendeu como isso era importante para fortalecer a fé de Timóteo, o ministério dele. Eu diria, irmãos, que o maior presente que uma igreja pode dar para o seu líder, para o seu ministro, para o seu pastor, é orar por ele. Olha, eu estou fazendo um pacto com os irmãos. Não comprem mais camisa, não comprem mais gravata, não comprem mais livros. Livros pode comprar de vez em quando. Não comprem mais nada. Orem por mim. Orem. Eu abro mão de tudo pelas orações dos irmãos. Porque sei que nada substitui isso no ministério pastoral. Uma coisa que me encoraja e me agrada é quando eu encontro o irmão e ele fala assim: pastor, estive orando pelo irmão. Eu ouço pouco, irmão, mas de vez em quando eu ouço. Nunca fala assim: pastor, estou orando pelo pastor sem cessar noite e dia. Aí também é muito, né? Mas se você só puder orar, eu já agradeço, irmão. Não precisa ser sem cessar em noite e dia, não, mas comece orando. Segunda coisa que ele lembra com saudades da amizade e da companhia que ele teve com Timóteo no passado. E ele quer que isso aconteça logo em breve. Veja o verso 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Tem duas coisas interessantes aqui. Paulo estava com saudade de Timóteo. Eu sei o que é isso, irmãos. Fiquei um mês sem ter convívio com os irmãos. Estava com saudade da igreja. E estava com saudade de pregar, inclusive.
Você já reparou isso, né? Saudade de pregar, irmão. Pregar para o povo que eu amo. Pregar para o meu rebanho. Poder meditar na palavra para alimentar vocês. Estava com saudade. Sabe que pastor sente saudade de vez em quando do rebanho. De vez em quando quer ver longe, mas de vez em quando está com saudade. Saudade. Meus filhos ficaram entusiasmados hoje. Isso, vai para a igreja, né, pai? Para a igreja. Dá pulinho e tudo, né? O Lucas ficou pensando, vou ver o Marquinho, e vou encontrar não sei quem, e vou ver o Vitinho, e vou ver não sei quem. O Daniel deixa para lá. Deixa para lá o Daniel. Daniel deixa para outro momento. Então, esse entusiasmo, essa saudade em ver, especialmente no caso de Timóteo, da última vez que eles se encontraram, foi um momento difícil para Timóteo, porque Timóteo chorou pelo apóstolo Paulo. Ao que tudo indica, Timóteo estava presente quando Paulo foi preso, encarcerado. E Timóteo não pôde fazer nada para ajudá-lo, mas tomado pela emoção, pela perda, pela partida, pelo momento difícil, ele verte lágrimas. E Paulo vai embora e guarda consigo aquela última imagem de Timóteo chorando por ele. Aí quando ele tem a oportunidade de falar com Timóteo sobre esse episódio, ele diz, olha Timóteo, meu coração lembra das tuas lágrimas, lembra que eu estou ansioso por te ver, para que quando a gente se encontrar, eu possa transbordar de alegria. Tem uma coisa tão bonita aqui, irmãos, que a gente não pode esquecer nunca. A vida cristã é vida de comunhão entre irmãos, irmãos. Essa vida de alegria do convívio, do partilhar, de estar juntos. A fé cristã sempre move a gente na direção do outro, na direção do nosso amado irmão. Laços fortes de amizade, de companheirismo, de confidências, de parceria, de ombro a ombro, nascem no coração de crentes. Para mostrar que a gente não faz nada sozinho, e que a gente está junto, para vivermos mutuamente ajudando, colaborando, amando, chorando, e também se alegrando juntos. Sabe que eu olhei para o passado, quando eu estava aqui no culto, eu fiquei pensando, quanta lágrima eu já verti nesse período aqui, irmão. Quanta lágrima. Algumas pessoas pelo qual eu chorei não estão mais aqui. Gente por quem eu chorei está aqui. Mas quantos sorrisos também eu já dei aqui. Quanta alegria já transbordou em nosso coração nessa relação de amor que Deus estabelece entre nós. Que bom saber que Timóteo tinha essa relação com Paulo, e Paulo deixou claro para ele que isso era verdade. Eu lembro da tua amizade, e me dá saudade de você. Sabe quando tem irmãos que se afastam do nosso convívio? A gente deve deixar isso claro para eles. Pergunta se o irmão está sumido, né? Aí ele pode pensar assim, está me cobrando. Não, não estou cobrando, irmão. É que a sua presença alegra a gente. A gente fica ansioso por ver você, por estar contigo. E estar contigo transborda a gente de alegria. É tão bom quando eu chego aqui depois de férias, eu vejo estampado no rosto dos irmãos a alegria do reencontro. Se eu voltar de férias, todo mundo ficar assim, ó, eu posso ir embora de vez, irmão. Eu cheguei, e teve uma criança que veio logo correndo, me deu um beijo gostoso. A Alice nem me reconheceu, a filha da Sara. Mas é gostoso a gente saber que esse elemento está presente entre nós, e ele é fruto da graça de Deus entre a gente. Paulo, eu queria te ver, ou melhor, Timóteo, eu quero te rever, eu estou ansioso por isso. A gente vai ver no final da carta se esse encontro aconteceu ou não. Vou deixar em suspenso. Mas o ponto aqui é que ele está lembrando disso. Mas ele tem uma terceira memória. Irmão, eu estou pregando há muito tempo já, me dá mais um tempinho aí, mais 10 minutinhos. Ele lembra de uma última coisa, irmãos. Versículo 5.
pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Lembro também da tua fé, Timóteo, da tua fé sem fingimento. Olha que coisa importante aqui, irmãos. Deixa eu explicar uma coisa. Paulo dá um adjetivo para essa fé que só aparece no Novo Testamento 6 vezes. 2 delas relacionadas com amor, amor não fingido. 2 delas relacionadas com a sabedoria, sabedoria não fingida. E 2 vezes relacionada com a fé. Aqui em 2 Timóteo e em 1 Timóteo ele também fala da mesma coisa. Eu sei uma coisa sobre você, Timóteo. Eu sei que a tua fé não é fingida. A tua fé é verdadeira, Timóteo. A palavra aqui é anipócritos, que vem o termo hipocrisia. E você sabe que hipocrisia tem a ver com usar máscaras. Você é um sem máscara, Timóteo. Você não tem máscaras. Você é o que é e a tua fé, de fato, é uma fé verdadeira. Irmãos, eu sei que esse é um assunto árduo, difícil, mas eu preciso falar dele, irmãos. Como tem gente fingida na igreja de Cristo. Como tem gente com fé fingida na igreja de Cristo. Sabe que eu tenho uma teoria, é pior lidar com o sujeito que tem a fé fingida do que com aquele que é incrédulo de fato e de verdade. Porque o sujeito que tem fé fingida parece, mas não é. É aquele que mostra ser uma coisa na relação entre os iguais, os pares, as ovelhas, mas na ausência delas se mostra de fato aquilo que é. Que na frente do rebanho é alguém, mas por trás dele é outro. Que na frente do pastor se comporta de um tal jeito, mas na ausência do pastor, a língua deixa para lá, né? Fala o que não deve. Fé não fingida. E eu vou dizer uma coisa, irmão, sabe qual é a maior tragédia da igreja brasileira? Gente que tem fé fingida. Porque quem tem fé fingida conspira contra a mensagem do evangelho de uma maneira que a torna desacreditada por quem está do lado de fora. Esses dias eu contratei uma pessoa para fazer um serviço lá em casa e eu fiz questão de não me apresentar como pastor, nem muito menos como crente em Jesus. Eu estava fazendo um teste para ver até onde aquela conversa ia. E logo depois de um tempo a gente conversando, ele falou assim: rapaz, eu não aguento esse negócio de crente. Falei, é mesmo, é? É mesmo? É porque eu fiz um negócio com o sujeito aí que era crente, e até hoje ele está me devendo R$650. Conversa vai, conversa vem. Chega o meu pai para me ajudar lá, e meu pai começa a conversar com ele. Não, porque esse meu filho aí é pastor. Não quebra o negócio, pai. É pastor crente no Senhor Jesus. Aí eu estou pensando, ele deve ter pensado assim: tomara que ele me pague. Tomara que pague em dia que está devendo. Aí terminou esse negócio, paguei o valor, ele falou assim para mim: rapaz, eu gostei de você. Falei, porque você em momento algum disse para mim que você era crente enquanto você fez o negócio comigo. Aí eu falei para ele assim: olha, nem toda fé é de fato fé, porque é muita fé fingida no Brasil. Amados, há muitos pastores com fé fingida. É lamentável fazer esse diagnóstico, mas ele é verdadeiro, irmãos. Eu vi um programa esses dias na TV que mostra
esse lado feio da fé nos Estados Unidos. Vou contar a história rapidinho. De um pastor que no início do programa foi apresentado como um sujeito que pregava a palavra de uma maneira formidável, convincente, calorosa. Mas depois, com o desenrolar do episódio, mostrou-se que esse pastor era um tremendo fingido, um tremendo hipócrita. Para os irmãos terem ideia do que ele fez na congregação dele, ele botou fogo no templo da igreja, de maneira proposital, para poder angariar o dinheiro do seguro. Depois, não satisfeito, ele encomendou a morte de um jovem cego da comunidade onde ele vivia, com um pistoleiro, um matador, para mais uma vez pegar o seguro da morte dele. Para encurtar o episódio, descobriu-se que esse pastor era um homem de duas caras. Mantinha relações homossexuais com 2 ou 3 parceiros simultaneamente, enquanto ministrava a palavra para o seu rebanho. Amados, não se engane. Timóteo tem uma fé que não é fingida, mas nem sempre é assim. E aí a pergunta é, como é que a gente sabe que a fé é fingida ou não é, né? Esse é um assunto que dá alguns sermões. Eu vou tentar resumir aqui dizendo o seguinte. Eu e você sabemos quando a nossa fé é fingida ou não. Sabemos, irmão. A gente sabe. Consciência acusa. O testemunho do Espírito não está lá dentro da gente. A nossa vida cristã é apenas um teatro para todo mundo ver, aplaudir, mas na verdade não é aquilo que a gente vive de fato de verdade. Alguns diagnósticos aqui ajudam a gente a entender isso. Oração nasce na vida de quem tem fé verdadeira. Agora, quem tem fé fingida, em geral, tem um problema sério em buscar a Deus em oração. Amor aos irmãos é um outro sinal do apóstolo João. Quem ama os irmãos, a semente já nasceu nele. Agora, quem faz teatro de amor e finge que gosta sem gostar, está dando um sinal forte que a sua fé é fingida. Por aí vai, o ponto é o seguinte, há um testemunho interno na gente, que a gente sabe que nós somos de Deus. Que a gente pertencemos a Ele. Que nós pertencemos a Ele melhor. E no caso de Timóteo, irmãos, Paulo dá uma outra observação no texto. Ele diz assim, olha, a fé sem fingimento que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Não entenda erradamente essa passagem. Não é que Timóteo recebeu a fé por hereditariedade. Não é que é porque a mãe dele era crente, a avó dele era crente, ele também ficou crente. A fé não se passa por hereditariedade. Filhos de crentes não nascem crentes, nascem pecadores perdidos, que precisam se arrepender e crer no Evangelho para serem salvos pela cruz. Até porque, onde é que estava o pai de Timóteo, hein? Fala da avó, da mãe, mas cadê o pai? O pai dele era grego, não era nem crente. Você vê que esse negócio de cuidar de filho por parte de mãe já é antigo, né? Lá no tempo de Timóteo era a avó e a mãe. As mulheres cristãs em ação, aqui da nossa passagem. Então qual é a ideia que ele está dando para a gente quando ele faz esse link? Ele está dizendo o seguinte, não foi a mãe de Timóteo, Eunice, nem a avó dele que fizeram a fé nascer no coração dele, não. Mas certamente a avó e a mãe influenciaram positivamente Timóteo a ter temor a Deus. Na casa de Timóteo tinha leite materno, mas tinha também lição espiritual para a vida dele. Na casa de Timóteo tinha ambiente de alegria e confraternização, mas havia também ambiente para ter temor a Deus.
E onde esse ambiente é produzido pelos pais, pelos responsáveis, a criança compreende, é levada a ser encontrada pela graça de Deus. Ah, pastor, mas tem filho de crente que se desvirtuou. É verdade, acontece. Mas em geral, essa influência positiva dos pais promove a fé nos filhos, por obra e graça do Senhor, que se apropria dessa influência para o bem daquela geração. Então Timóteo tinha fé genuína, nascido nessa família em que o temor a Deus havia sido cultivado, e Paulo está dando um testemunho de que a fé dele é verdadeira. Amados, olha, termino fazendo 3 aplicações disso para a gente. Me dá 5 minutos, eu termino e a gente vai para casa. Primeira aplicação, que a gente aprenda, irmãos, nesse tempo breve que temos sobre a terra, nesses dias poucos que ainda nos restam, a ocupar a nossa vida com oração. Lembremos uns dos outros em nossas orações a Deus. Lembremos uns dos outros, para que haja encorajamento, para que haja cuidado, para que haja graça, paz e misericórdia entre nós. Ocupemos a nossa agenda, incluindo nesse tempo que temos, tempo para orar. Se eu pudesse fazer para você um pedido de aniversário hoje de ministério pastoral, era esse. Irmão, ocupe a sua vida com oração. Ocupe de verdade. Busque orar por gente que você sabe que precisa de oração. Seus parentes, seus amigos, seu patrão, as autoridades do Brasil, os governantes. Ora por aqueles que você está pregando a palavra. John Stott falou uma coisa maravilhosa sobre isso. Ele disse assim, olha, você não está pronto para falar de Cristo para alguém enquanto não falar desse alguém para Cristo. Você não está pronto para anunciar o evangelho para alguém enquanto esse alguém não for apresentado a Deus em oração. Você está ávido para a mensagem ser proclamada? Tenha a mesma avidez para orar por aqueles a quem você está propagando a mensagem. Então, a primeira aplicação seria essa. Lembremos uns dos outros em nossas orações a Deus. Segunda aplicação. Aproveitemos as oportunidades que temos daqui para frente para manifestar entre nós amor genuíno, amor fraternal genuíno. Irmão, vai repreender alguém, faz com amor, faz com sabedoria, faz com discernimento. Irmão, a gente briga por tanta coisa pequena, por tanta bobagem, por tanta coisa minúscula. Permitimos que a nossa unidade seja desfeita por coisas que não valem a pena. Ame de verdade, com palavras, mas também com ações, aqueles que estão aqui nesse rebanho, aqueles que estão fora dele também. Ame, irmão, ame. Ame. Estenda a mão, ajude, se disponha. Haja de maneira real na direção daqueles que necessitam de apoio. A vida é tão curta, irmão. A gente tem tão pouco tempo. Para que perder tempo com aquilo que não vale a pena? Baixa a guarda. Baixa a guarda e dá cuidado mútuo para aquele que está perto de você. Talvez casais que sejam aí brigados, né? Pais que não estão falando com seus filhos. Olha, a gente vai ter um ano difícil, irmão. A previsão é que a economia no Brasil fique difícil esse ano. Está aí todo mundo tendo que pagar mais energia elétrica, mais água. Cada vez que eu vou no mercado, o preço aumenta. Há irmãos entre nós que estão desempregados. Que o nosso amor se preocupe, se responsabilize também por esses.
Terceira e última aplicação. Que não haja espaço entre nós para fé fingida e para consciência impura no servir a Deus. Que a nossa caminhada não dê espaço para isso, irmão. Se a sua consciência está te acusando, se você percebeu que a tua fé é fingida, a recomendação que eu tenho para você é apenas uma: arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Confesse, irmão, que você está brincando com as coisas de Deus. Volte-se para Ele com arrependimento e fé verdadeiros. Faça com que Ele opere no seu coração a mudança que só Ele é capaz de fazer. Esse período de férias eu vi um filme sobre John Wesley, o grande pregador inglês que pregou lá na Inglaterra durante muito tempo. E John Wesley só começou a ser o homem que ele realmente se tornou na mão de Deus quando ele descobriu uma coisa. Quando ele descobriu que ele não tinha fé. Que ele vivia a vida cristã sem nunca ter conhecido a Cristo como Senhor e Salvador da vida dele de fato e de verdade. O sujeito perguntou para ele assim: John Wesley, você é crente? Ele falou: eu sei que Jesus me salvou. Não. Você o conhece como Senhor e Salvador da tua vida? Há entre você e Ele comunhão de fato e de verdade? Aquilo incomodou tanto ele que ele ficou procurando entender isso. Buscando em Deus que Deus o fizesse entender a verdade do Evangelho como ele não havia experimentado até então. Irmão, não entenda mal, você pode viver na igreja há anos sem nunca ter experimentado uma fé verdadeira. Porque isso não se experimenta como obra nossa. Deus tem que agir em nós. Até que ele andando numa rua em Nova York, eu fui nessa rua quando eu estive lá, o Espírito o visitou. E a Bíblia diz, ou melhor, a história diz, que daquele dia em diante, John Wesley sabia que de fato ele pertencia a Deus. Não quero criar dúvida no seu coração, longe de mim esteja aqui isso. Mas esteja certo de que Deus já agiu em você. Já o tornou filho dele, arrependendo-se dos seus pecados e crendo em Jesus. E faço uma recomendação aos pais. Pais, mães, não provoquem uma fé fingida nos seus filhos. Não provoquem. Não permitam que eles imaginem, por menor grau que seja, que eles podem ser crentes de brincadeirinha. Que é bonitinho fazer oração. Que é bonitinho fazer papel de pastor. Isso não é saudável para uma criança que imagina que tudo aquilo é uma grande brincadeira. Não me entenda mal. O seu papel e o meu são influenciá-los. Orar com eles, acompanhá-los no crescimento espiritual, buscar que Deus haja no coração deles, mas sempre os fazendo entender que a fé verdadeira é uma obra que Deus opera no coração do pecador. E a menos que ele se arrependa e creia também, ele ainda não tem uma fé genuína. Pais, motivem sim, estimulem sim, coragem sim, mas jamais provoquem comportamentos fingidos dos seus filhos com relação à fé cristã. Amado, que Deus o faça entender as coisas que eu tentei transferir para o seu coração nessa noite. Eu estou muito grato a Deus por poder pregar a palavra aqui. E eu não sei se são as minhas últimas palavras. Não sei mesmo. Mas se forem, espero que elas tenham produzido edificação, conversão, arrependimento. E tenha fortalecido a sua fé no Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar?
Pai, louvado seja o teu nome. Pela tua palavra que edificou, confrontou, sondou os nossos corações essa noite. Louvo o teu nome pela vida desse rebanho, pela vida do pastor Marcos, pela vida da liderança dessa igreja. Louvo o teu nome pelo privilégio de ser servo teu entre esses irmãos. Tenho experimentado transbordar de alegria, renovo, encorajamento, apoio, orações dispensadas, amor, carinho. E quero te render graças por isso. Mas quero também te implorar, Senhor, que nesse tempo breve que ainda temos sobre a terra, as recomendações da tua palavra ao nosso coração essa noite sejam levadas às últimas consequências em nossa própria vida. Ajuda-nos nas dificuldades e desafios que estamos enfrentando pessoalmente para avançar e sermos firmes e fiéis ao Senhor. Que essa palavra tenha sido uma injeção de ânimo para cada um de nós, mas também de reflexão para cada um de nós. Louvado seja pela tua presença e o teu Espírito ministrando de maneira tão clara a nós essa noite. Dá que recebamos isso e apliquemos isso em nossa própria vida. E que agora o amor de Deus o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus, esteja convosco, com todos aqueles que têm fé verdadeira, espalhados por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.